Voltamos aqui pela TV Horizonte. Eu volto cantando aquela música. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou. Mamãe tem auricedina. É um analgésico e é um antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido? Auricedina. Mamãe previdente tem em casa sempre um vidrinho de auricedina. Tá legal? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Carol Santana, e aí? Esse negócio desse estrangeirismo na língua portuguesa. Aliás, o nosso Noel Rosa, lá em 1933, o cinema no Brasil era mudo. Então, todo mundo ia para o cinema, tinha um pianista que ficava tocando e passando lá a fita, né? E ali ele ia. Se o cara corria, fazia... Se não corria, ele tal e tal. Era assim, o cinema era mudo. De repente, o cinema veio com som, né? Aí o brasileiro começou a já falar alguma coisa em inglês e francês. E o nosso Noel Rosa fez a música, né? O cinema falado é o grande culpado da transformação desta gente que pensa que um barracão vale mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, tão cedo a cidade adotou e usou, e esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Né? Como é que vai fazer agora a nova escola, né? Nós estamos modernizando a maneira de ensinar, a maneira de... Como é que vamos fazer com tantas palavras em inglês nos textos que são jogados nas revistas, nos jornais e etc. Tá vendo como é que tudo precisa mudar? Alô, Johnny? Quem alô, é esse Johnny aí, alô, gente? Johnny, alô. Ei, Johnny! Pois é, assim, justamente por isso que essa base vai trazer essa mudança. Então, quando você me perguntou anteriormente sobre as outras disciplinas, todas elas estão sendo adaptadas para poder atender um novo tempo. Um aluno, a gente estava aqui conversando no intervalo sobre o estrangeirismo e essa canção que você traz, e aí o Assir faz um comentário assim, só se começar. A criancinha bem pequena já começar no inglês. Estudar o inglês. E olha as escolas bilíngues, aí, nossa, elas estão assim em todos os lugares. É o espanhol e o inglês, né? É o espanhol Hoje e o precisa de inglês. ter Pois na é, você base não acha que curricular. nós estamos muito atrasados, não? Porque eu, por exemplo, eu estive no México há pouco tempo. No México, lá, se o cidadão ele veio de uma família espanhola, né? Ele é branco, né? Naturalmente, né? A pele branca. Se ele veio dos índios do México, que é Azteca e Maia, né? Ele, quando começa a ser alfabetizado, ele primeiro aprende a língua da sua etnia. Olha que coisa fantástica. Depois, na mesma escola, ele aprende o espanhol, que é a língua oficial do México. Depois ele aprende o inglês. Isso. Então, quer dizer, ele sai praticamente da escola, da formação dele, quando ele sai falando inglês, espanhol e a língua da etnia dele, que coisa fantástica. E você falando, se eu não acho que a gente está atrasado, eu acho que nós estamos atrasadíssimos. Acho que nós já, precisamos acordar, estamos atrasados, como diz Patrícia. Vamos embora, gente! Né? Vamos acordar. Porque, veja, assim, a escola é um bem maior. Numa sociedade grande, a gente vislumbra primeiro a educação. E aqui não é assim. Agora, veja, a escola localizada onde ela está, com o tanto de violência acontecendo, violência contra as crianças e os adolescentes, os professores estão sofrendo violência. Os professores estão tirando licença, inclusive, né? Eu falei num programa no passado, né? Que nós temos 50, 60 mil professores na rede estadual, sempre em licença de saúde, porque ninguém consegue aguentar uma sala de aula. Adoecidos. Então, Patrícia e Assir, quando a gente pensa na BNCC e toda a reforma que precisa acontecer com a educação, eu penso que a maior delas, e aí por isso eu falei do socioemocional, eu penso que o socioemocional ele muda o paradigma da escola. Ao invés da gente cuidar primeiro do conteúdo, porque muitas vezes isso acontece, Patrícia. Primeiro é o conteudismo, é o que o aluno vai aprender de conteúdo. O excesso de informação. Né? O excesso, no mundo que já é o mundo da informação. É verdade. Né? Hoje as crianças com Eu acho que a escola não está acompanhando o desenvolvimento. Exatamente. Hoje uma criança já tem um celular e no celular ele tem estudo. Ele tem isso, ele tem a informação de conteúdo escolar e outras tantas, né? E ele escolhe o que ele quer aprender, não é mesmo? Porque até hoje eu fico assim, gente do céu, por que eu aprendi física?
Química. Movimento Não é? retilíneo uniforme, a gente não faz nada com isso, gente. O que isso me valeu? Custei a passar de ano. Por exemplo, que no Sofri. meu tempo a gente fala assim, para que raiz quadrada? Eu vou precisar disso? E no tudo é nosso cotidiano não precisamos de raiz quadrada. É verdade. É. Então é claro que o movimento retilíneo uniforme, ainda quando a gente freia o carro, né, Patrícia? Quando alguém para na nossa frente, a gente tem que dar aquela parada, a gente ainda lembra. Mas a raiz quadrada Pois é, não. eu fico me lembrando o seguinte, eu tenho umas ideias. Eu acho que, por exemplo, tudo que você gasta por exemplo, vamos pôr aqui a favela da Serra, né? Tudo que a gente gasta na favela da Serra, de habitação, de tudo quanto há, eu acho que nós tínhamos que gastar primeiro com uma grande escola de tempo integral para mudar a geração daquela vila. Nós estamos no Não é verdade? processo que tiraram o tempo integral. Exatamente. Aí o menino vai pra escola, Eu a tarde sempre tá lembro, na rua. eu sempre lembro, eu critico muito a figura que foi o Brizola, mas eu sempre lembro do Brizola quando ele criou o CIEPS no Rio de Janeiro, em 1983, fez uma fábrica de escola para fazer bastante escola de tempo integral para o aluno. 83, 93, 2003, 2013, já são mais de 30 anos. Você já tinha mudado uma geração de cariocas. Infelizmente, não é isso que a gente vê no Rio hoje. É verdade. Porque o governador seguinte, que ele chamava de gatinho Angorá, que era o Moreira Franco, Moreira parece mesmo um Franco. gatinho. Ele falava, esse gatinho Angorá. Ele não seguiu com o CIEPS, não é verdade? verdade. Então, a escola acabou com o Brizola. Voltou com ele quando ele voltou a ser governador do Rio novamente. Mas não deu sequência, ninguém deu sequência. Assim, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, porque eu falei, pra que estudei física, química e tudo? Eu quero ressaltar o seguinte, todos os conteúdos são importantes. É claro que uma maneira geral, assim, o aluno tem que ter, tem que ver, tem que Claro, saber ele que tem, existe. ele tem que saber que existe. Mas aí é só Não? depois do ensino médio que o aluno vai optar, né? Se realmente quer ou não seguir naquela verdade. matéria, naquela Naquela disciplina. carreira. E muitas vezes eu queria saber de você se isso acontece, professora Carol, se realmente o aluno desiste, inclusive, de estudar, né? Se tem aí a evasão escolar por conta desse excesso de conteúdo. Ô Patrícia, você está tocando num assunto tão importante. A evasão, sobretudo depois dos anos finais, né, que é o 8º, 9º ano, já depois dessa fase, então o menino faz os anos iniciais, que hoje vai até o 5º ano, depois ele começa o 6º, já começa uma evasão ali. Depois do 9º ano, grande evasão, e do ensino médio, a nossa evasão é de quase 70%. Os meninos ficam fora da escola já Ainda no hoje? ensino Mas não é médio. só nessa Ainda escola, hoje, não. Na Universidade Federal de Minas Gerais, teve uma sala de química, começou com 35 alunos, acabou com 4. Exatamente. Desistem, Só né? 4 formaram. Eu Só acho que eu 4 tava lá formaram. nesses Dos 35. 31 foram embora. Mas, 31. Oacir, mas olha o mundo que a gente está vivendo e olha a escola que a gente está. Nós vivemos no mundo e a escola não está na contrapartida desse mesmo mundo. Porque, veja bem, o que é a preocupação desse jovem que evade, por exemplo? Ele precisa trabalhar, a família dele está desempregada. Então, a escola precisa, sim, oferecer um aporte, um plano de carreira, porque hoje a gente já faz isso, está na BNCC, o projeto de vida. Então, a BNCC, ela traz o projeto de vida. O que eu vejo, Acir e Patrícia, que é muito grande acontecendo e que a gente precisa acordar, urgente. Vamos trazer esse sujeito para o centro da educação de novo. Sabe, ao invés do conteúdo, o sujeito, o que ele precisa, quais são, né, as competências que ele precisa ter. E quando você traz o sujeito para o centro, você se preocupa com a formação ética profissional dele desde o maternal, de onde ele veio, aquela região onde ele está. Você escolhe, acolhe de verdade a transformação naquela região, porque a escola, ela modifica o entorno. A escola integral, por exemplo, é isso que a Patrícia falou, tira a criança, o adolescente da rua, aí verdade. fecha a escola, que é a integral. Aí o menino fica na rua. Olha, eu quero dizer a você, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, para de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. E eu quero lembrar a você que nós estamos chegando aí com o dia de finados e a Metropax está se preparando para dar todo aquele apoio à nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, né, nas missas que serão celebradas nos cemitérios da cidade. Faça o seu plano na Metropax. 0800 726 0140.
Ô, Carol, nosso tempo acabou. Ah, passa Que muito pena, né? rapidamente esse programa. E hoje, bom. lembrar que hoje é dia de São Judas. Viva São Judas Tadeu, gente. Isso aí. Santas causas E impossíveis. nós estamos aí, a TV Horizonte, hoje aí, falando de São Judas também o dia inteiro. Gente, muito obrigado, um abraço para vocês, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã.